Na última aula, aprendemos a duplicar e clonar objetos. Nesta aula, vamos aprender a gerar parentesco entre os objetos. O conceito de parentesco é muito importante, pois é utilizado em diversas operações dentro do Blender. A palavra parent significa literalmente parente, no sentido de pais e filhos. Ou seja, dentro do Blender, podemos determinar que um objeto seja o pai de outros objetos, que por sua vez serão seus filhos. Seu funcionamento pode ser explicado através de uma família real. Imagine que um pai tem dois filhos, um menino e uma menina. Este pai comprou uma casa em outro bairro e precisa se mudar. A mãe já está lá na outra casa, mas os filhos estão com o pai, pois estão ajudando a juntar os brinquedos que serão levados ao novo lar. Os filhos não podem ficar sozinhos. Se o pai precisar sair para longe, os filhos deverão entrar no carro e irem juntos com o pai. Se o pai voltar para casa, os filhos deverão voltar também. Os filhos sempre seguem o pai para onde quer que ele vá, pois o pai é responsável pelos filhos. E os filhos, por sua vez, dependem do pai. Dentro do Blender, funciona assim também. O parentesco no Blender. Para demonstrar isso, nossa cena possui três objetos diferentes. Uma esfera, que chamamos de menina, um cubo, que chamamos de menino, e um macaco, que chamamos de pai. Segurando a tecla Shift, selecionamos com o botão direito do mouse a esfera, o cubo e, por último, o macaco, para que ele seja o objeto ativo. Pressionando Ctrl P, o menu Set Parent To aparecerá. Clique na opção Object e o macaco, que é o objeto ativo, se tornará pai da esfera e do cubo. Perceba que apareceram linhas tracejadas entre o macaco e os outros objetos. Esta é a linha que representa o parentesco entre eles. Ao efetuarmos qualquer operação de movimentação, rotação ou escalonamento no objeto pai, os filhos também serão afetados, pois os filhos sempre acompanham o pai. Lembra da historinha? Onde o pai for, os filhos o seguirão. Se fizermos as mesmas manipulações em algum objeto filho, o pai não será modificado. Pois os filhos dependem do pai, mas o pai não depende dos filhos. Removendo o parentesco. Para remover o parentesco entre dois ou mais objetos selecionados, pressionamos Alt P e no menu Clear Parent podemos escolher entre as seguintes opções. Clear Parent. Remove o parentesco, fazendo que os objetos filhos percam todas as influências que o pai fez neles, voltando todos para o estado original como se o parentesco nunca tivesse existido. Clear and Keep Transformation. Remove o parentesco sem alterar as influências exercidas pelo objeto pai. Ou seja, tudo vai permanecer do jeito que está, porém sem o parentesco. Clear Parent Inverse. Esta opção é difícil de explicar, pois não remove propriamente o parentesco, mas reposiciona os objetos filhos, aplicando neles a transformação original do pai antes do parentesco. Para entender isso, vamos efetuar a operação na prática. Remova todos os objetos da cena padrão. Pressionando Shift S, selecione a opção Cursor to Center para mover o cursor 3D para o centro da grade. Pressionando Shift A, adicione o primeiro cubo e chame-o de pai. Adicionando o segundo cubo, desloque-o 2 unidades à esquerda no eixo Y. E o terceiro cubo, 2 unidades à esquerda no eixo X.
Importante, lembre-se que o primeiro cubo foi adicionado originalmente no centro da grade 3D, ou seja, no ponto 0. Mova o cubo pai uma unidade à direita. Após movê-lo, selecione os 3 cubos de forma que o objeto ativo seja o cubo pai. Pressione Ctrl P e selecione a opção Object para criar o parentesco. Agora, selecione os 2 cubos filhos e pressione Alt P. No menu, escolha Clear Parent Inverse e note o que aconteceu. Os cubos foram movidos uma unidade para a direita. Exatamente a transformação que realizamos no cubo pai antes de fazer o parentesco. Outras opções de parentesco. Existem outras opções de parentesco que optamos ignorar para não quebrar o raciocínio da explicação. Por isso, serão explicadas agora. Selecionando 2 ou mais objetos e pressionando Ctrl P, o menu Set Parent To aparecerá. Object. O parentesco é ligado com base no ponto de origem do objeto pai. Object Keep Transformation. O parentesco é ligado com base no ponto de origem do objeto pai, mantendo as transformações efetuadas pelo último parentesco. Situação 1. Fazemos um parentesco entre o pai e o menino. Mudando o tamanho do pai, o tamanho do menino é mudado também. Selecionamos o menino e em seguida a menina, para torná-la ativa. Pressionamos Ctrl P e adicionamos um parentesco com a opção Object. O menino agora é filho da menina, mas volta ao seu tamanho inicial. Situação 2. Fazemos um parentesco entre o pai e o menino. Mudando o tamanho do pai, o tamanho do menino é mudado também. Selecionamos o menino e em seguida a menina, para torná-la ativa. Pressionamos Ctrl P e adicionamos um parentesco com a opção Object Keep Transformation. O menino agora é filho da menina, mas continua com o mesmo tamanho resultante do antigo parentesco com o pai. Vertex. O parentesco é ligado com base em um vértice. Para entender melhor, vamos fazer um parentesco entre 2 cubos. Selecione e faça parentesco usando a opção Vertex. Perceba que a linha tracejada está ligando os objetos com base na extremidade do objeto pai. Pressione Alt P para remover o parentesco. Mova o cubo, que será o filho, para uma outra posição, contrária à posição atual. Selecione os 2 cubos novamente e faça o parentesco usando a opção Vertex. Perceba que a linha tracejada está ligando os objetos com base em outra extremidade do pai. Este processo sempre realiza o parentesco com base na extremidade mais próxima entre os 2 objetos. Mas aqui existe um problema. Se quisermos fazer um parentesco em uma extremidade específica do objeto pai, conseguiremos facilmente com os cubos. Mas se o pai for um objeto mais complexo, contendo muitos polígonos, esse processo será muito difícil. Será como um tiro no escuro tentarmos ligá-los em uma extremidade específica. Solução: precisamos selecionar a extremidade que queremos ligar. Para isso, precisamos entender o que é um vértice. No cabeçalho da visão 3D, mude a opção Object Mode para Edit Mode. Isso fará que entremos no modo de edição de objetos. Aprenderemos a editar objetos no curso Blender Fundamental Módulo 2. Clicando com o botão direito do mouse nas extremidades do objeto, podemos selecionar os pontinhos. Esses pontinhos são os vértices. Após selecionar um único pontinho, pressione Ctrl P. Um menu aparecerá com a opção Make Vertex Parent.
Clique nessa opção. Agora, voltando para o Object Mode, perceba que o parentesco foi atualizado para o vértice que selecionamos. Vertex Triangle. O parentesco é ligado com base no centro de um triângulo de vértices. É muito parecido com a opção anterior, só que ao invés de selecionar um único vértice, você terá que selecionar 3 vértices, formando um triângulo dentro do Edit Mode. A linha tracejada aparecerá ligada ao centro desse triângulo. Nesta aula aprendemos como funciona o parentesco entre objetos, a adicionar um parentesco. Ao manipular o objeto pai, os filhos também são manipulados. Conhecemos as opções para remoção de parentescos e conhecemos as opções para criação de parentescos.